Na gravação. Então, de novo, retomando, né, falar que essa oficina, que a gente vai começar daqui a alguns instantes, ela é um material complementar a este material que vocês também receberão de acesso, que é o material do Projeto Objetiva, que é uma parceria entre a APRO, o Instituto Objetiva e o Sebrae, já de longa data, tem a sua segunda versão, muito provavelmente até o final do ano, vamos torcer aí para que seja publicada a nova parceria, uma terceira edição para o material, mas por enquanto esses que vocês acessam é a segunda edição. Eu trabalhei lá na parte de legislação e negócios, sou Matheus Basso, sou advogado, presto serviços jurídicos para a APRO, sou coordenador também do Instituto Objetiva, coordenei lá o módulo de legislação e negócios junto com outras pessoas, entre a Gabriela Pastore, que também é advogada, colega nossa do direito do entretenimento, a Débora Ivanov, todo mundo conhece, todo mundo sabe quem é, não dispensa apresentações, tinha também a Vera Zaverucha, enfim, tinha um elenco de grande prestígio que participou da edição e da construção do material que vocês vão ter acesso. Imagino que o Danilo deva disponibilizar depois aí o link para vocês, e eu acho que, assim, para esta oficina de hoje, deixa eu já até começar a compartilhar aqui, a gente já vai... deixa eu só fazer um cumprimento especial aqui, que é para o Fábio Delay está aqui, e ele também foi um parceiro, junto com a APRO, junto com o Instituto Criar, junto com o DET também, né, Fábio? Apresentando lá um curso de novos horizontes, novos olhares da publicidade, trazendo um pouquinho da vivência ali para o pessoal do Instituto Criar, que é outra iniciativa super bacana. Então fica aqui meu abraço para o Fábio também, que eu acabei de ver que ele está ali, está de câmera aberta também. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês, pessoal. Vamos começar aqui. Deixa eu fazer alguns disclaimers, tá? Então, o primeiro, antes de eu começar a apresentação, eu já vou crescer a tela, tá? Para vocês colocar em modo apresentação. Mas o que eu queria primeiro é o seguinte: primeiro de todos, eu tinha combinado com o Danilo que a gente faria hoje uma apresentação de uma oficina, um workshop mais prático, voltado para realmente saber como que a gente navega, né, no sistema Ancine e concretamente como se faz uma emissão como que você, na verdade, requer a emissão de um CPB, que é um Certificado de Produto Brasileiro, né, que você faz através da Ancine. E aí, ontem, ensaiando, eu vi que tem muito mais coisa para falar do que em 1 hora e meia. Então, vamos combinar o seguinte: hoje a gente vai dar essa parte dispositiva aqui, e talvez a gente precise de alguns minutinhos do nosso próximo encontro. Em tese, a gente teria mais 2 encontros para falar sobre a segunda oficina, que é sobre contratos do audiovisual. Só que aí eu, combinando aqui com o Danilo um pouquinho antes, falei assim: Danilo, integrei algumas coisinhas, alguma coisa aqui na apresentação, no workshop, na oficina, e acho interessante mantê-las. Então, caso a gente precise, a gente toma um pouquinho, uns 20, 30 minutinhos do próximo encontro, que é na quarta-feira, e dali a gente já dá sequência para a oficina 2, que são efetivamente dos contratos, tá? Só porque eu achei interessante, porque realmente senão ficaria tudo muito corrido, tudo muito apresentado de uma maneira não satisfatória, pelo menos na minha leitura. Então, essa é a primeira premissa aqui que a gente estabelece. Caso a gente precise, a gente avança um pouquinho no próximo encontro. A segunda mensagem que eu queria passar é justamente que a gente vamos ter 2 oficinas, né? A de hoje é entender um pouco da Ancine e os seus sistemas de comunicação e navegação entre esses sistemas, e obviamente que olhando para um resultado final, que é o requerimento para emissão do CPB, e a segunda oficina, que são dos contratos audiovisuais. Então, são os contratos. A gente vai fazer uma análise muito prática e muito objetiva dos principais elementos, né, dos principais dispositivos que estão presentes nos principais contratos do audiovisual, né? Então, a gente vai entender um pouquinho quais são esses principais contratos, que são quase que indispensáveis para um projeto audiovisual. Muitas vezes, inclusive, até para você requerer a emissão do CPB, você vai precisar apresentar alguns deles. E aí a gente vai entender também na oficina 2, que começa a partir da quarta-feira, dessa próxima quarta, entender quais são esses elementos principais e como que a gente pode trabalhar, né? Mais do que dar um modelo pronto para vocês, tentar a gente fazer uma construção aqui de uma reflexão crítica para que
independente da situação que vocês estejam, vocês saibam manejar aquele instrumento, né, aquela ferramenta. Então, basicamente é isso. Já fica o convite para vocês retornarem aqui no próximo encontro de quarta e sexta-feira. Vamos lá começar a apresentação? Deixa eu só colocar aqui para mim. Então, vocês estão vendo na tela. Hoje, então, a gente fala sobre Ancine e CPB. E aqui é mais ou menos um pouquinho do roteiro. Mais ou menos não, é o roteiro que a gente vai seguir hoje para a oficina. E, enfim, serve só aí para referência para vocês. Vocês vão receber esse conteúdo, então não precisem ficar tirando print de tela, nada, até porque acho que não tem nenhum conteúdo muito novo aqui, mas vocês receberão todo esse material em PDF. Eu já passei para o Danilo, ele disponibiliza ao fim. Os nossos objetivos aqui, então, a gente já mais ou menos pincelou, né? Mas seria compreender, então, o papel e a responsabilidade da Ancine, né? E a sua interlocução com o setor audiovisual. Também tentar, né, se não aprender, compreender um pouco o processo, não exatamente de registrar um agente econômico, mas sobretudo do registro de uma obra audiovisual. Acho que esse é o nosso grande mérito aqui, nosso grande propósito desse encontro. E aí entender também o porquê e a importância, né, para que e o porquê de uma emissão, da obtenção de um certificado de produto brasileiro, né? Então, acho que é super importante. Começando aqui por entender quem que é a Ancine. Deixa eu fazer mais uma ressalva aqui. A gente vai ter, ao longo da apresentação, uma parte que eu chamo de parte dispositiva, que é essa parte aqui que eu exponho o material aqui nas telas de slides. Depois a gente vai ter uma segunda sessão, que é uma sessão mais prática, um tutorial, uma navegação entre os sistemas da Ancine mesmo, desde o portal até o sistema Ancine Digital, para requerer a solicitação para fazer a solicitação do CPB. O que eu acho que a gente pode combinar? Natural que surjam algumas dúvidas, mas nessa primeira parte, expositiva mesmo, eu acho que a gente pode guardar as dúvidas para um momento final. Então, quem tiver alguma dúvida ao longo da apresentação, guarda ela com carinho aqui e a gente retoma e eu dou um espacinho lá no final para a gente tratar as dúvidas, porque eventualmente a gente, enfim, além de não prejudicar o andamento aqui e a questão da evolução no tempo, eventualmente algumas dúvidas podem ser respondidas ao longo da apresentação. Aí no tutorial, no passo a passo, aí sim eu acho que super vale uma participação mais interativa de vocês, e aí vamos combinar que vocês podem interromper a qualquer momento, tá bom? Então, quem que é a Ancine, né? E aí, para responder quem que é a Ancine, o que ela é, né? Qual que é a premissa, qual que é a essência da Ancine? Então, a Ancine é uma agência reguladora. Ela foi criada em 2001, a partir da edição da medida provisória 2228, dígito 1, de 2001. Ela nasce no momento de grande discussão do setor, de um momento de ausência de políticas públicas efetivas no setor, né? Então, a gente nasce num momento de carência de presença do próprio Estado, de políticas mesmo fomentadoras do setor audiovisual. Ela é precedida por um grande debate, né? Então a gente tinha até a configuração antes da construção da Ancinave, que acabou não dando muito certo, mas os debates para a edição da Ancinave acabaram resultando na edição e na instituição da Ancine. Ancine, então, ela tem essa forma de agência reguladora, nasce ali no final do governo Fernando Henrique Cardoso, como uma demanda mesmo do mercado audiovisual, né? Então, o cinema brasileiro viveu nos anos 90, talvez o seu período mais improdutivo, mais infértil, apesar de ter produzido grandes peças, né? Foram poucas peças, e obviamente que isso gerou uma demanda do próprio setor para que o Estado tivesse um papel mais ativo dentro da indústria, né? Então, uma segunda função da Ancine, para além de regular o mercado, é fomentar essa indústria, né? Então, ela capitaliza e centraliza a gestão de alguns recursos públicos e direciona isso para o setor, não só para o setor da produção, mas também para o setor da distribuição e do parque exibidor, né? Então, a ideia é que todo o ecossistema, todo o setor do audiovisual
esteja abarcado pela atuação da Ancine e não só a produção. É óbvio que a Ancine tem uma preocupação primeira, que é a de promover o produto nacional brasileiro, né? Então, promover o produto o audiovisual brasileiro, entendido como um produto, tal como uma indústria mesmo, mas também promovendo não além só essa visão comercialista e mercantilista da questão, mas também promovendo uma maior diversidade cultural, uma maior diversidade dessa produção cultural, uma maior inclusão, dentro desses processos produtivos, né? Então, medidas de regionalização, recortes para privilegiar questões de gênero, questões de grupos sociais minorizados, tudo isso é uma preocupação latente dentro da atuação da Ancine e dentro dessa gestão desses recursos públicos, né? Então, também é uma preocupação da Ancine. E digo mais que, dentro de todo esse sistema regulatório, desse sistema fomentador, ela também tem uma característica, na verdade, não, uma prerrogativa, uma função, um dever legal de fiscalização de todo esse campo regulatório, né? Então, ela edita algumas normas, algumas resoluções, tem algumas regras que ela tem que observar, e, obviamente, que ela joga isso para o mercado tem que observar esse campo normativo, e cabe à Ancine a prerrogativa também de fiscalizar o cumprimento, a conformidade legal de todos os agentes perante aquele sistema regulatório, né? Então, basicamente, são essas três funções que a Ancine tem: de ser uma agência regulatória que visa o fomento da indústria, para além da indústria, de uma visão essencialmente comercial, também fomentadora de maior diversidade e inclusão nos processos produtivos, e, por fim, uma atuação fiscalizadora. Aqui a gente coloca ela também como um agente de capacitação, e isso tem sido bastante verdade, principalmente agora nos últimos anos, mas exatamente isso entra dentro de todo o fomento da indústria. Só quis destacar isso porque é uma situação que vem acontecendo cada vez mais. Inclusive, se você entra no site da Ancine, você começa a encontrar cada vez mais materiais para isso, e tem sido uma preocupação latente lá interna também. Então, por exemplo, alguns editais que são geridos pela Ancine, ou mesmo o próprio regulamento do FCA, que tem uma participação direta da Ancine na sua construção, ele sempre vai olhar também um pouco para esse campo da capacitação, tá? E o que faz, né? Então, assim, a gente já meio que desmembrou aqui, mais ou menos, né? Mas eu acho que a gente pode, para além das prerrogativas do que é a Ancine, do que é a Ancine, eu acho que isso se desdobra nessas ações aqui. Tem muito mais que 6. Aqui a gente só elencou algumas mais genéricas e uma específica, que é a segunda aqui, que é o registro de obras, porque é o nosso objetivo aqui desse encontro. Mas eu acho que aqui são campos do que a Ancine faz, e o principal deles, assim, para mim, um dos principais que eu acho, é a questão do monitoramento do mercado, né? Então, é uma avaliação dos dados sobre o mercado. A Ancine tem, dentro da sua estrutura organizacional, o Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual, que é o OCA, que é um importante mecanismo de observação mesmo, de tendências e de como o mercado está se equilibrando, como que o mercado está moldando, para quais caminhos ele está olhando e caminhando, e isso faz muito sentido na hora que a gente precisa ter uma efetivação de uma política pública, porque sem dados a gente realmente fica cego, né? Uma política meio cega, assim, no escuro. E, obviamente, que ali aquele observatório ele consegue subsidiar a Ancine, e a Ancine, na sua função aqui de interlocução também, com o poder público, com os agentes do mercado, a gente consegue ter um afinamento, né, uma lapidação dessa política pública para que ela seja o mais efetiva possível. Então, eu acho que essa função da Ancine e essa tarefa que ela traz para si é muito importante. Talvez a gente possa fazer uma crítica, que é o seguinte: a OCA ela trabalha muito bem com os dados que são inseridos para a Ancine, né? Então, são os dados que a Ancine recebe.
dentre os quais esse que a gente vai ver aqui nessa oficina, que é justamente o registro de uma obra. O registro de uma obra, ele, para além de toda a burocracia, para além de toda a sua finalidade enquanto um certificado de produto brasileiro e tudo, ele, antes de tudo, é uma coleta super importante de dados que vão municiar não só a OCA, o OCA, mas a Ancine também, a reconhecer e fazer um raio-x, uma fotografia momentânea de como está o audiovisual, de como está o setor audiovisual naquele momento, né? Para entender exatamente quais são as demandas, as deficiências e tentar trabalhar para superar e reequilibrar o mercado naquele sentido. Então, é super importante que a gente compreenda essa noção do porquê do registro. A gente vai falar um pouquinho mais disso lá na frente, sobre a importância do registro, mas eu queria deixar aqui claro já desde esse momento, assim, né, para a gente entender essa noção, essa dimensão um pouco maior. Uma outra tarefa que a Ancine faz, dentro da sua função regulatória, é a normatização de algumas regras, né? Então, são as instruções normativas que a gente vive aí diariamente nessa interlocução com a Ancine. Hoje a gente tem, desde que a Ancine foi criada em 2001 até hoje, a gente tem 170 instruções normativas editadas e publicadas. Algumas estão em vias de ser revisadas, novamente publicadas em consulta pública. Então, é um trabalho sempre constante, né? Cada ano a gente tem novas instruções normativas. Deste conjunto de 170, eu diria que não são todas que a gente precisa ter atenção, são só algumas, ainda bem, porque senão seriam muitas. Muitas dessas 170 instruções normativas, elas apenas atualizam, modificam, alteram pontualmente uma instrução normativa, ou muitas vezes elas revogam instruções normativas antigas. Então, eu diria que mais ou menos aí a gente precisaria ter atenção para umas 20, entre 20 e 25 instruções normativas nesse campo de 170. Algumas são muito importantes, por exemplo, quem mexe com publicidade tem que saber de cor a instrução normativa 95, por exemplo. Hoje, para o registro do CPB, por exemplo, a gente tem que saber que a instrução normativa que regula e que dita aí os processos e procedimentos para a emissão do CPB está lá na IN 104, na instrução normativa 104. Para quem vai fazer a solicitação de um CRT, de obra não publicitária, está na IN 105. Então, você tem algumas INs que são marcos temáticos mesmo, dentro da atuação da Ancine, e que a grande maior parte de algumas dúvidas as respostas estão na IN, e também a grande maior parte das dúvidas que nascem sobre os processos também estão na IN, porque obviamente que a IN, sendo um texto normativo, um texto legal, né, com sua formatação de lei, de dispositivos, enfim, é óbvio que aquilo ali tem uma tecnocracia, é técnico, né, uma linguagem mais técnica, e talvez para um advogado seja mais natural caminhar por ali, mas talvez para outras pessoas é uma questão de linguagem mesmo, a gente acaba encontrando alguns obstáculos. Então, também tem uma questão de margem interpretativa, porque todo texto permite, ou em tese permitiria, uma interpretação, e isso acaba trazendo algumas dúvidas também, que a gente pretende hoje, dentro da IN 104, que é de registros da obra para o CPB, a gente tentar entender e tentar tratar essas dúvidas que podem acabar surgindo. Aqui, de novo, interlocução entre os poderes, né, entre o poder público e o setor econômico, o setor audiovisual, e também com o público, com a audiência mesmo também, a Ancine faz essa interlocução, né, por exemplo, a política de cota de telas é uma interlocução com a sociedade, né, que a gente pode observar a partir do momento que ela se comunica com a sociedade e tenta promover o conteúdo audiovisual para o acesso da sociedade, né, para que a gente não fique refém de um blockbuster, de um filme só, de filmes de heróis aí. A fiscalização, naturalmente, é o ônus do bônus de ser uma agência regulatória. E aí, como ela faz essa fiscalização, aqui é uma instrumentalização, né? Esse campo 6 aqui de diligências é a forma como a Ancine se comunica com os seus agentes de mercado, cadastrados e registrados na Ancine, é a forma como ela, de uma maneira formal,
porque a Ancine, como um organismo público dentro da administração pública, enquanto uma agência regulatória, todo tema que é tratado ali internamente, ele dá início a um processo administrativo, né? Então, as diligências e os ofícios, que são aquelas cartas que antes a gente recebia por correios, que chegavam e agora chegam por e-mail, são a forma como a Ancine tem de formalmente estabelecer uma comunicação e de deixar registrado dentro daquele processo administrativo todo o caminho, né? Isso como forma de respeito ao princípio da publicidade que é inerente da administração pública. Então, por mais que a gente gostasse que fosse uma coisa muito mais informal, uma coisa muito mais diária e ágil, que seja um e-mail, a gente tem que entender também que a Ancine tem essa necessidade de formalização, né, dos seus atos de comunicação. Então, é através das diligências e dos ofícios, que a gente tem que, na hora que a gente recebe um ofício, não adianta só responder um e-mail ou um WhatsApp lá para o camarada da Ancine, não, tem que responder de forma formal, um ofício também, enfim. Aqui é para quem ela faz, então a Ancine, a gente já falou aqui, né, ela se interconecta, ela conecta e faz a interlocução com todas essas esferas. Então, primeiramente, o poder público, ela é o braço do poder público dentro do setor, ela é essa ponte, né, entre o poder público e o setor aí de entendido como produtoras, distribuidoras e exibidoras, e a gente também não pode esquecer a sociedade, porque no fim o final da atuação de toda a administração pública é para a sociedade, não seria diferente com a Ancine, né? Então, a gente, óbvio, ela tem a preocupação de promover a indústria, ela tem a sua preocupação com a diversidade, com a inclusão, mas toda essa preocupação no final só faz sentido se fizer sentido para a sociedade, né? Então, como uma demanda social mesmo. Brevíssimo cronograma histórico, acho que aqui a gente teria muito mais marcos para trazer. Aqui eu só pincelo alguns mais importantes, né, para a gente entender um pouquinho de como foi essa construção da Ancine para a gente chegar no momento atual, e principalmente olhando para essa questão de registro, né? Então, a Ancine é criada em 2001 pela medida provisória 2228, dígito 1. Naquela época, a medida provisória ainda poderia se converter em lei automaticamente, não precisaria ter esse rito, que hoje é o rito que a gente tem, que tem um prazo de 90 dias, 90 ou 120 dias, agora 90 dias, e se prorroga por mais 90 dias, que precisa haver a conversão pelo Congresso de uma medida provisória em lei. Então, o que traz isso? A MP, ainda mais, por mais que ela seja uma medida provisória na sua nomenclatura, ela tem força de lei, tá? Porque nesta época não tinha essa regra que precisava fazer essa conversão. Então, ela foi convertida em lei, mas o nome dela é MP. Ela traz não só a criação e instituição da Ancine, que precedeu esses debates de Ancinave, dos anos 90 da cinematografia nacional, mas ela traz vários importantes mecanismos, né? Então, ela reinstitui a, a, a Condecine, ela já faz a previsão da Condecine título, já faz a previsão da Condecine remessa, ela estrutura ali exatamente quem são os agentes do setor, estrutura alguns princípios de independência do setor, que são muito importantes, principalmente depois na lei do SEAC. Ela já estrutura, ela já prevê mais ou menos, ela não estrutura na prática, mas ela já prevê uma política de cota de telas no cinema. Então, é um marco muito importante, é um marco que, para o audiovisual, acho que, enfim, não tem uma pessoa que não trabalha que já não tenha recorrido à MP, né? Então, enfim. Mas por mais que ela tenha sido criada em 2001, a Ancine, ela começa de fato, né, a máquina da Ancine começa de fato a caminhar a partir de 2003, né? Então esse período entre 2001 a 2003 foi um período ainda de implementação. É a partir de 2003, isso fica muito visível na hora que você vai recorrer às instruções normativas. O ano de 2003 foi muito prolífico nesse sentido. Foi quando a Ancine de fato começou a editar e publicar as suas instruções normativas e de fato a começar a atuar regulando o mercado, né? E aí eu acho que um marco mais importante ainda dentro desse período é a Lei 11.437 de 2006. A lei é uma edição e uma construção do Congresso,
não é exatamente da Ancine, obviamente teve uma participação por meio da assessoria parlamentar da Ancine muito grande, a Ancine foi fundamental para a edição dessa lei, mas ela, enfim, não nasce da Ancine, nasce do Congresso, vem do Congresso, e é uma lei que eu acho que ela, de fato, ela implementa uma política pública perene do audiovisual, no Brasil, porque é ali que você tem a estruturação da Condecine, né? Então, de fato, como funcionaria e como seria regida a Condecine, que é um tributo, é uma CID, né? Uma contribuição de intervenção em domínio econômico. O que é uma CID? Uma CID é um tributo, não é um imposto, não é uma taxa, é um tributo, é uma contribuição, né? A modalidade tributária dela é uma contribuição que tem uma destinação específica para o setor econômico específico. Então, o Estado recolhe aquela contribuição e ele tem que dar uma destinação prioritária para aquele setor econômico. Aqui a finalidade da Condecine é o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, né, pelo próprio nome. A Condecine não nasce em 2006, não nasce em 2001. Condecine, na verdade, de uma forma ainda primitiva, mas mantendo quase a mesma lógica, o mesmo racional. Ela nasce lá nos anos 60, até antes da Embrafilme. É, ela sofre algumas modificações diversas. Nos anos 90, ela, com a extinção do Ministério da Cultura e da Embrafilme, ela não tem mais. Ela ainda existia, mas não tinha quem cobrasse, quem regulasse, quem fiscalizasse isso. E a partir da instituição da Ancine, volta a ter um, um organismo público para poder tomar conta da Condecine, mas é a partir de 2006 que tem, de fato, o regimento da Condecine e a instituição do valor que seria cobrado, para quem seria cobrado, todo esse regramento. E a partir dessa lei, da Lei 11.437 também, que há a instituição do Fundo Setorial do Audiovisual, que é talvez o grande mecanismo de fomento da indústria audiovisual, né, que realmente impactou e que realmente trouxe a gente a viver esse cenário atual de talvez a gente ainda tenha muita margem para crescer, mas basta a gente comparar a época que pré-2006 e pós-2006, depois a gente vai ver outro marco, pré-lei do SEAC, pós-lei do SEAC, como foi a evolução do setor audiovisual no Brasil, e fatalmente isso se deve a este marco legal aqui, depois ao segundo marco, que é a lei do SEAC, que a gente já fala. O Fundo Setorial do Audiovisual, ele é um fundo atrelado ao Fundo Nacional da Cultura, que está sob a égide do Ministério da Cultura, mas ele é uma prerrogativa, ele é direcionado à gestão para a Ancine. Tem um comitê gestor do FSA, que se conecta e tem uma composição heterogênea de membros do mercado e membros do poder público, entre os quais alguns da Ancine, mas é fato que toda a supervisão do Fundo Setorial do Audiovisual é concentrada principalmente na Ancine, né? Enfim, quem se relaciona com o mercado audiovisual sabe o quão importante é esse fundo. Segundo marco todo mundo coloca como de maior, talvez seja o de maior importância aí para o audiovisual, que mais tem impactado, tenha sido a lei do SEAC. A lei do SEAC faz a regulação da TV por assinatura, então a lei do SEAC é a lei do serviço de acesso condicionado. Acesso condicionado, por quê? Porque é um acesso pago, então é a TV por assinatura, a TV paga. Mecanismos importantes da lei do SEAC é o conceito de espaço qualificado, né, e o espaço qualificado para obras independentes, sobretudo, então você reitera dentro da política pública a necessidade e quase que obrigatoriedade de haver produções nacionais independentes, que são aquelas que não são coligadas ou controladas por empresas de comunicação, que têm no seu poder diretivo e nas cotas patrimoniais a parte majoritária está concentrada na mão de uma produtora brasileira independente. Então, esse é um mecanismo muito importante para que a gente, de fato, não só promova a produção audiovisual como mero item, como mero commodity, mas também promova uma diversidade, uma produção cultural própria brasileira.
né? Mas por que que a lei do SEAC ela é tão importante? A lei do SEAC ela é importante porque ela foi uma construção longa, foram mais de 4 anos de conversas entre todos os interlocutores, stakeholders que tocam nesse assunto, e ela foi resultado de um combinado entre as empresas de telecomunicação, que são aquelas empresas que prestam e ofertam serviços de comunicação, então telefonia móvel, e sobretudo a internet, e a possibilidade de que essas empresas de telecomunicação, por meio da sua infraestrutura de logística, de entrega de conteúdo, pudesse adentrar neste mercado de TV por assinatura que antes era reservado a só empresas específicas de TV por assinatura. Então a gente tinha, por exemplo, a NET, que era uma empresa dedicada para a oferta de conteúdos audiovisuais por meio de uma TV paga, e aí depois você vê a Claro, você vê a Vivo entrando nesse mercado. É a partir desta lei, né? Então é aqui que fica liberado a participação dessas empresas neste mercado, e em contrapartida a isso, em contrapartida a essas empresas poderem adentrar neste mercado específico, houve a instituição de uma nova Condecine, de uma terceira modalidade de Condecine, que é a Condecine Teles, que é a Condecine Teles, ela é um valor pago anual pelas empresas de telecomunicação, e ela é um valor de R$ 4,38, eu acho, R$ 4 alguma coisinha assim, por cada contrato que essas empresas de telecomunicação têm. Então, por exemplo, eu aqui em casa tenho um telefone celular, isso é um contrato. Anualmente, a Vivo, que é a minha operadora, paga a Condecine Teles, que é de R$ 4, é ali no período de março que ela paga, dia 31 de março de todo ano, ela paga R$ 4,38. Obviamente que ela dilui isso e repassa isso no custo, quem paga, na verdade, é o usuário, mas está lá pago R$ 4 a título de Condecine Teles. Eu também tenho aqui, não tenho mais uma TV por assinatura, hoje em dia a gente, enfim, tem as plataformas de streaming que acabaram superando o serviço de TV por assinatura, mas eu tenho aqui a internet, tenho duas internet aqui, porque eu preciso, vai que uma falha, eu tenho outra. Então são mais outros 2 contratos que anualmente a gente paga aqui R$ 4,38. E acho que é R$ 4,38, gente. Posso estar enganado, mas é R$ 4 e um quebradinho. É muito pouco. Eu acho muito pouco, assim. Mas só que esse muito pouco, dentro de todos os contratos que essas operadoras e essas empresas têm, dá um montante superior a R$ 1 bilhão. Então, vejam só vocês, aqui até 2011, isso fica muito nítido na hora que você vai no Oca e você vê os gráficos de arrecadação de Condecine. A partir do momento que é 2012, que você tem a introdução da Condecine Teles, que é a participação das empresas telefônicas nesta modalidade de Condecine, você vê uma evolução na arrecadação assim tremenda. Então, assim, a gente arrecadava por volta, mais ou menos até 2011, de 100 milhões, acho que a gente chegou a arrecadar 120 milhões ali. Em 2013, que são os dados referentes a 2012, você já tem quase 700 milhões. Assim. A Condecine Teles já vem com 600 milhões no seu primeiro ano. E rapidamente, em 2016, a gente já ultrapassa a barreira do R$ 1 bilhão arrecadados para a Condecine. O que eu acho importante colocar aqui? A gente sempre, quando fala de Condecine Teles, e a Condecine Teles ela é o grande instrumento de receita do mercado audiovisual, eu acho que é sempre importante a gente fazer duas anotações. Primeiro, a Condecine Teles, ela realmente envolve valores significativos, mas ela não é nada muito em comparação. Primeiro, esse valor de R$ 4,38 para cada contrato, ele é repassado para o usuário. Então, quando a gente ouve alguma queixa das empresas de telecomunicação, a gente tem que ter essa exata noção de que o usuário está pagando. E aí, eu, como usuário, penso, R$ 4 eu pago. Eu até tive essa discussão na época de 2016, quando o sindicato das empresas de telecomunicação quis questionar judicialmente a cobrança da Condecine Teles, e foi o ápice, né? Ali foi quando quebrou a barreira de arrecadação só de Condecine Teles de R$ 1 bilhão, e gerou todo um temor no mercado.
sobre essa movimentação das empresas de telecomunicação, porque, de fato, né, se você anula ou, de alguma maneira, torna ilícita e ilegal essa cobrança, o setor audiovisual ele está muito dependente da Condecine Teles, e fatalmente isso afetaria assim, sobremaneira, né? Do nada, a gente que vinha numa construção de uma política a passos para frente, a gente teria que parar tudo e revisar, e realmente seria um momento muito doloroso para o setor audiovisual, caso isso tivesse sido confirmado pela justiça. Não foi, o processo não terminou também, tá? Isso é importante se dizer, ele ainda corre, talvez não da maneira que as empresas de telecomunicação gostariam, acho que hoje está mais pacífico e sedimentado no consenso geral que a Condecine Teles é legítima, é legal, e ela é resultado, esse é o ponto que eu queria trazer. Não é que do nada, a partir de 2011, o governo tributou a mais as empresas de telecomunicação. Ela, na verdade, foi um combinado para uma troca, uma substituição de tributos. Então, as empresas de telecomunicação deixaram de pagar uma parte do Fistel, que, é, que era uma outra contribuição que ia para esse fundo de inovação de telecomunicação, e elas passaram a pagar, em contrapartida a deixar de pagar uma parte do Fistel, pagam a Condecine Teles. Então foi uma troca. É óbvio, né? É um montante de 1 bilhão anual, até mais. Acho que ano passado, que foi o recorde, foram 1 bilhão e 200, 1 bilhão e quase 300, tá? Então, assim, é um montante que não é desprezível, ele é significativo, óbvio, né? Ainda mais nos momentos de desafio econômico que sempre a gente vive no Brasil. Mas é importante ter essa noção para que na hora que a gente precisar defender essa receita, a gente tem a plena compreensão de que também as empresas de telecomunicação se aproveitaram muito, né? Imagina a quantidade de dados aqui, cada vez a gente aumenta mais o pacote, eu mesmo tenho a necessidade de ter duas empresas aqui distintas de internet, quer dizer, elas também estão lucrando com esse consumo do audiovisual. O entendimento da lei do SEAC era de que, olha, a partir do momento que elas entram no mercado audiovisual, como distribuidoras, empacotadoras, enfim, elas vão ter uma obtenção de lucro. Nada mais justo que elas retroalimentem para que aquele conteúdo que está sendo disponibilizado também promova essas premissas e objetivos da política pública do audiovisual e promova também todo o setor, que a gente não fique refém de consumir só produto estrangeiro. Né? Então, acho que é super razoável, super justo, e eu acho importante a gente sempre ter essa noção aqui. A lei do SEAC, ela nasce já quase que, né, em 2009 já tinha Netflix, 2011 ela já estava nos Estados Unidos promovendo distribuição digital, em 2014 a Netflix chega no Brasil. Então, veja, foram 4 anos discutindo a lei do SEAC, muita gente fala assim, discutiu, e ela já nasceu quase que obsoleta. A gente teve um auge em 2014, é verdade, de TVs por assinaturas, de assinantes de TV por assinatura, a gente chegou a bater quase 20 milhões, ou a gente superou, acho que a marca de 20 milhões de assinaturas de TVs por assinatura em 2014, mas a partir de 2014 começa um processo devolutivo, gradual, e que se acentua agora no final ali da virada para 2020, sobretudo pós-pandemia também, no momento pandemia e pós-pandemia, e a gente hoje estabilizou, acho que em torno de 12 milhões, 11 milhões de assinaturas de TV por assinatura, e acho que esse número ainda deve recuar um pouquinho mais. Isso porque há uma presença cada vez mais latente das plataformas de streaming, começa em 2014, com a chegada da Netflix no Brasil, rapidamente a gente vê uma proliferação de outras plataformas, hoje acho que no Brasil atuando são mais de 80, se eu não me engano, óbvio que a gente tem um núcleo que centraliza o market share, né, quase que 90% do market share é centralizado na mão de 4 empresas. Então, enfim, isso para sinalizar que a lei do SEAC ela chega ali quase que na beirada e rapidamente ela já é superada pela nova tecnologia. E ali em 2016, pelo menos
não pelo mercado, mas pela Ancine. Em 2016 é a primeira consulta pública da Ancine sobre VOD, e ali, a partir do momento que a Ancine vai começar a tratar esse assunto, a partir de debates públicos, consultas públicas, análises de impacto regulatório. Teve um relatório importante da Ancine, que acho que foi de 2018, e ali ela começou a realmente a promover esse debate público. Em 2017, a gente tem a lei, o projeto de lei do Paulo Teixeira, que é o 8889, que ele ainda está totalmente desconfigurado do seu texto original. Ele passou por várias tomadas, hoje nem mais a autoria está com ele, já foram tantas relatorias dentro desse PL, mas ele nasce lá em 2017. Quer dizer, esse momento, a partir de 2016, é quando a gente começa a intensificar esse debate sobre as plataformas de VOD. Até hoje a gente não tem uma definição de um marco legal, de regulatório para o VOD, está em vias de, mas, enfim, pareceu que ia ser ano passado, pareceu que ia ser esse ano, e talvez não seja nem no ano que vem. Vamos ver, vamos aguardar. Mas hoje a gente tem 2 projetos de lei, um vem do Senado, o outro vem do Congresso. Daqui a pouco eles vão trocar de casa, se já não trocaram de casa aí, para discutir. E, enfim, são discussões que estão alongadas no tempo. Tem gente que fala que vai acontecer a mesma coisa do SEAC, na hora que a gente publicar a regulação do VOD, já vai nascer natimorto, né, quase que superado. Eu não acredito nisso, acho que o VOD ainda tem uma cauda longa aí para se explorar, que a gente ainda vai passar por um momento de construção de agregadores. Acho que a gente viveu um momento de pulverização e proliferação, agora a gente vai entrar nesse momento de agregação, que são muitos atores, a gente está meio perdido, está ficando cada vez mais caro também o custo. Então a gente vai ver esse momento dos bundles, já está vivendo isso, mas acho que vai se intensificar. Então eu acho que ainda tem bastante espaço para a gente promover essa regulação do VOD e realmente aproveitar utilmente a regulação do VOD dentro do momento do auge do VOD, que eu acho que ainda vai atingir daqui a algum tempo. E eu também, hoje eu não vejo nenhuma inovação tecnológica, tal como foi o VOD, tal como foi a distribuição digital, que possa fazer essa interrupção mesmo, né? Essa disrupção, na verdade. Então, eu acho que a gente, ainda que tarde, a gente ainda está em tempo de promover uma regulação do VOD. Eu acho que assim, a regulação do VOD, ela ficou travada muito pela modalidade de qual seria a Condecine, né? Então, esse sempre foi a pedra no sapato, né? Do porquê que a gente ainda não teve. Sempre foi um. Então a gente pensava assim, vamos faturar, vamos ter uma Condecine sobre o faturamento, vamos ter uma Condecine sobre o título, vamos ter uma Condecine sobre, enfim, foram alguns modelos que foram propostos, e a gente precisa amadurecer, entender também que as empresas, qual que era o universo do VOD, né, que não é só Netflix, que não é só Amazon Prime, tem outras empresas aí também que participam do mercado. E acho que é consenso hoje que a melhor maneira de se tributar o VOD pela Condecine é a Condecine Faturamento, escalonada aí progressivamente conforme o tamanho de faturamento das empresas, né? Para que você não coloque um obstáculo grande para as empresas que estão começando e ingressando no mercado, e que para você tenha, de fato, uma arrecadação que faça sentido para aquelas empresas que já estão consolidadas e que têm um número expressivo de assinantes, têm um faturamento expressivo no Brasil. Então, que parte desse faturamento, né, seja revertido para o próprio mercado brasileiro. Então, acho que esse é o grande desafio. Os 2 PLs, a grande diferença, lógico, tem diferenças pontuais, mas eles comungam quase que estruturalmente da mesma espinha dorsal, mudando alguma coisa ou outra. Uma dessas diferenças é justamente o valor da alíquota que é definido para a Condecine. Então, tem um projeto que vai no teto de 6%, escalona de 3%, 4,5% e 6%, e tem o outro que vai até 3%, escalona de 0, 1,5% e 3%. Então, essa é uma diferença brutal, e a gente precisa estar atento a essa discussão, porque é a discussão do momento, já é há algum tempo, mas, enfim, pode ser que a gente tenha alguma novidade. Acho difícil esse ano, porque esse ano a gente tem eleições municipais, né? Então, daqui a pouco nossa atenção fica toda para isso.
no campo político, mas talvez a gente possa ter alguma definição para o começo do ano que vem. É importante a gente estar atento a essas discussões. O último marco que eu trago aqui do cronograma histórico é que, a partir de 2020, a Ancine, de fato, ela traz um processo de transição completa para a digitalização de todas as interações e comunicações com seus interlocutores, né? Isso é importante para a gente ter, porque antes a Ancine vinha de um processo físico, então tudo que a gente precisava se relacionar com a Ancine era via postal, então qualquer vinha um ofício via Correios, a gente respondia de volta com uma carta endereçada lá para a Ancine no Rio de Janeiro, então, tudo era uma via física. E a partir de 2020 que o campo regulatório da Ancine permite e institui a digitalização dos seus processos. Óbvio que antes disso a gente já vinha tendo um sistema meio híbrido, ainda que informal, ele não estava previsto nas normas, mas a gente já vinha trabalhando assim, mandava via postal, mas respondia por e-mail e funcionava. O pessoal lá dentro da Ancine fazia a inserção daquele conteúdo daquele documento que você enviou via correio, via e-mail, fazia inserção dentro do processo administrativo. Então a gente vivia isso, viveu até depois de 2020, porque apesar de ter tido a, a instrução normativa que prevê a digitalização dos processos, ele de fato só foi acontecer em setembro do ano passado. Então demorou esse tempo. Obviamente que aqui a pandemia criou essa necessidade também, né? A partir do momento de distanciamento social, e a gente precisava tocar, e aí também oportunizou que a Ancine desse esse passo, aí, agilizasse esse passo à digitalização, mas ele de fato foi um processo transitório gradativo que foi culminar no final de 2023. Então, não sei se vocês se relacionam com a Ancine, mas até então a gente mandava via e-mail, já não tinha mais a necessidade de mandar via correios, bastava o e-mail ali, já estava, o pessoal já confirmava que tinha inserido, mas a partir de agosto, setembro do ano passado, a gente começou a receber que qualquer documento que a gente precisasse apresentar para a Ancine teria que ser via plataforma do portal de protocolo digital, né? Então, paulatinamente, ela começou a direcionar todo mundo para lá até o momento que ela não aceita mais. Então, se você quer seguir o rigor, né, até pode ser que um ou outro analista, uma ou outra coordenadoria dentro da Ancine ainda faça vista grossa e aceite um protocolo via e-mail. Só que hoje o rito formal é via a plataforma de protocolo digital, né, a partir de setembro de 2023. Então, isso é importante porque toda a comunicação que a gente trava com a Ancine, a gente trava através dessa plataforma, desse sistema de comunicação, né? E aí é onde eu queria chegar com essa oficina, que é para entender não só o que é, o que faz e para quem faz a Ancine, mas entender como é que a Ancine se comunica com todo mundo, né? Entender exatamente essa linguagem da Ancine, que eu acho que é disso que a gente está falando, assim, né? A gente tem um organismo público, que tem algumas prerrogativas, tem que respeitar alguns princípios da administração pública, entre os quais o princípio da publicidade, ou seja, tudo que ela faz tem que ser público, de acesso público, precisa ter o princípio da formalidade, então tudo tem que seguir um certo rito, né? Tudo precisa ficar registrado, e essa é uma linguagem que de vez em quando distancia, porque ela é tecnocrata, ela é uma linguagem técnica antes de tudo, e aí é o momento que a gente pode haver uma distinção, e como toda linguagem, quanto mais a gente pratica, mais a gente fica fluente, né? E quanto menos a gente tem contato com ela, mais parece uma coisa estranha, mais a gente fica distanciado, assim, a gente não entende, né? Então é exatamente como línguas, assim, a gente tem uma facilidade maior com o inglês porque a gente está mais exposto a aprender o inglês, porque tem música, tem filme e tal, mas não tanto mandarim, né? Agora, assim, uma vez que você aprende mandarim, mandarim fica fácil, né? E aqui é a mesma coisa. Na hora que a gente entende mais ou menos como é que funciona essa linguagem da Ancine e como que a gente interage e se comunica com a Ancine, a partir do momento que a gente vai colocando isso em prática, fica fácil. E é um pouquinho disso que eu queria dividir com vocês, é um pouquinho da minha experiência prática de como que eu faço para me relacionar justamente com a Ancine. E eu já estou vendo aqui que, pelo caminhar das horas, fatalmente a gente não vai conseguir cumprir esta oficina dentro do período. Então, eu vou tomar aqui o empréstimo de alguns minutos do nosso próximo encontro para finalizar
essa oficina aqui. Então a gente já fica combinado com isso e eu fico mais tranquilo para não precisar correr aqui com a explanação. Mas basicamente a gente tem os sistemas de comunicação da Ancine. Tem outros, aqui eu elenquei 4, né? Mas tem outros, tem o SICA, tem o SAV, que eu particularmente não me relaciono, assim. O que eu uso no meu dia a dia e o que eu acho que 99,9% das produtoras, não estou falando das distribuidoras e das exibidoras, das distribuidoras, o que eu acho que a gente vai usar são essas 4 ferramentas, esses 4 sistemas. Então, eu vou começar de trás para frente aqui e falar assim: eu acho que o primeiro de todos, principalmente na minha posição de advogado, é recorrer às ienes, né? Então, assim, quando a gente tem um tema dentro da Ancine, hoje é o tema do CPB, fatalmente a gente vai encontrar este tema sendo tratado por uma instrução normativa, né? E é o caso do CPB que está na IN 104. Então lá é assim, a minha porta de entrada para o tema. Então eu tenho algum tema, publicidade, eu vou na IN 95. Multas e sanções da Ancine, eu vou na 109. Prestação de contas, eu vou na 158 e na 159. Então, assim, primeiro, dentro da minha navegação com a Ancine, eu procuro saber qual é a IN que regula aquele tema, que faz a normatização temática sobre aquele assunto, porque é ali que a gente vai encontrar a base do que está previsto e do que a Ancine se propõe a trazer e regular e trazer de condutas para os agentes e tal. É uma linguagem tecnocrata, é uma linguagem técnica, de fato, eu assumo isso, eu acho que poderia ser muito mais simplificada, mas isso também é uma tradição do direito brasileiro, que é, por sua vez, uma tradição do direito continental europeu, né, que é de codificação, a gente tem isso, nosso sistema, o nosso ordenamento jurídico é assim, a gente tem mais de 15 mil leis, imagina. Então, isso é da natureza do nosso sistema normativo, tá? Mas eu também gostaria que ela fosse muito mais simples, uma linguagem muito mais fácil, acessível para todo mundo, principalmente porque é um campo aqui. Eu não acho que nenhuma produtora precisasse ter um advogado. Eu acho que as produtoras deveriam e poderiam caminhar no sentido de poder andar com as próprias pernas, mas dada essa tecnocracia e dada a complexidade também das atuações da Ancine, principalmente na questão do uso de recursos públicos, que se torna cada vez mais complexo, é quase que indispensável uma produtora que tenha projetos financiados pela FSA ou por algum edital, em algum momento não recorrer a um advogado. Tanto é que você tem até a previsão da rubrica de serviços jurídicos, né, para essa assessoria, porque se tornou meio que uma necessidade, em partes, não só pela complexidade do tema, mas em partes pela tecnocracia que a gente encontra nas INs, nas instruções normativas. Dava para ser mais simples a linguagem? Eu acho que dava, né? Mas isso romperia com uma tradição, como eu disse, do nosso sistema normativo, e também a gente sempre fica assim, é fácil simplificar. Mentira, a coisa mais difícil é simplificar uma coisa, né? Quem sabe na criação aí, a sintetização, né? É uma das coisas mais difíceis que a gente tem para fazer. E você abrir mão, eventualmente, de uma previsibilidade, segurança jurídica nas INs e abrir margem para um campo muito abstrato e interpretativo, de análise subjetiva, isso pode criar problemas também, né? Então, assim, ao mesmo tempo que eu gostaria que fosse mais fácil e acessível, eu também entendo por que ela precisa ser um pouquinho mais fechada e traga essa previsibilidade e segurança jurídica. Enfim, as INs são sistematizadas, né? Então ela é o ápice regulatório da Ancine, é o ápice onde a Ancine pode chegar no campo normativo, e você tem constantes atualizações. Então não adianta você se apegar na IN 100, por exemplo, a 114, 124, que tratava de prestação pública, porque depois a gente já tem a 158 e a 159. Então você tem que estar sempre acompanhando a edição de novas INs para estar super atualizado. O segundo sistema de comunicação, que aí sim é a porta de entrada para todo mundo, é o portal ancine.gov.br, é o website, acho que todo mundo já entrou.
website, antes a gente tinha... Oi, alguém falou alguma coisa? Desculpa. Não? Vou seguir aqui, se precisar, vocês interrompem. É, o site, ele viveu um momento de transição entre o antigo Ancine e o atual Ancine. Foi péssimo, esse período foi assim, eu fiquei muito... Eu só usava o antigo, então era uma linguagem que eu já estava adaptado, do nada veio o novo. E na hora que veio o novo, se padronizando nesse sistema atual do portal gov.br, ele não absorveu todas as funções. Então você viveu um momento meio híbrido, assim, meio Frankenstein, que parte de algumas coisas você tinha que recorrer no antigo Ancine, parte de algumas coisas você recorria no novo portal. Só que o novo portal, agora eu acho que ele está consolidado, inclusive o antigo já foi tirado do ar, agora sim ele está consolidado, agora sim ele está organizado, todo no padrão, agora ficou bom. Mas a gente viveu nesses últimos anos esse momento assim, de estranhamento. E aí o antigo Ancine funcionava para algumas coisas, para outras já não funcionava, mas aquela função que não funcionava lá ainda não estava incorporada no novo portal. Então a gente viveu esse momento meio ruim. Mas hoje, e eu vou até começar na parte do tutorial, eu vou até começar pelo próprio site da Ancine, porque eu acho que ali a gente encontra algumas informações que podem agilizar muito. Eu, no meu trato com os meus clientes, com as produtoras, com as associadas da Apro, eu vejo muito isso, assim, eu vejo que as pessoas não se arriscam muito no site da Ancine e não sabem que tem algumas informações ali que você já pode acessar e dinamizar muito qualquer tipo de problema. Por exemplo, encontrar contato, quem é o coordenador responsável pela Coordenadoria de Fiscalização Tributária que me enviou um ofício, para você mandar um e-mail para ele, para você ter o número de telefone dele. Isso está lá no site da Ancine, e nem todo mundo sabe chegar lá, ou sabe que essa informação está presente lá. Então, na hora que a gente for para a parte prática, a gente começa pelo site da Ancine, até porque também é no site da Ancine que ele te direciona para a carta de serviços, são todos os serviços que são hoje realizados e prestados pela Ancine, a maioria deles com interlocução na interface digital. Então, diretamente ali pelo portal, você já consegue realizar o serviço. Um ou outro serviço vai precisar mandar um e-mail, fazer um cadastro, alguma coisa assim. E é no portal também que a gente encontra, você pode acessar por fora, mas no portal também é onde você vai encontrar aqui o acesso para o Sistema Ancine Digital, que é o SAD, e o Sistema Eletrônico de Informações, que são os dois sistemas de comunicação da Ancine, que eu acho que os produtores e também as pessoas, por exemplo, eu, advogado de produtoras, acabo me relacionando mais. O Sistema Ancine Digital é a plataforma da produtora, basicamente. Também as distribuidoras e exibidoras acessam o SAD, mas as produtoras é aqui que ela vai apresentar projeto para captação de recurso público, é aqui que ela vai acompanhar alguns processos, é aqui que ela vai requerer o CPB, é aqui que ela vai requerer o CRT, é aqui que ela vai atualizar o CPB, é aqui que ela vai cancelar um CPB ou pedir anulação de um CRT. Então, mais ou menos, pensando numa repartição pública, né, pensando que a Ancine é, de fato, um organismo público, uma repartição pública, pensando na vida pré-digital, que a gente tinha que ir lá no gabinete, na secretaria, protocolar aquilo pessoalmente, conversar com o atendente, ficar naquela fila, o SAD é essa secretaria, é onde a gente ingressa no universo digital e é onde a gente vai acessar alguns dos serviços, alguns dos requerimentos, alguns dos procedimentos burocráticos que a gente tem que cumprir junto à Ancine. Então, é um mecanismo de centralização da comunicação e interface dessa comunicação com os agentes, né? Para acessar o SAD, é preciso ser um agente registrado, não só um agente registrado na Ancine, mas, sobretudo, registrado no próprio SAD, né? Então, a minha grande crítica a esse sistema de comunicação é que eu acho que poderia ser tudo uniformizado ou centralizado dentro de um grande portal Ancine, né? Porque a gente acaba vivendo essa, essas existências concomitantes aqui do SAD, do SEI, das INs, e parece que eles não são muito bem integrados, né? Você precisa ter um cadastro no gov.br para acessar o portal e o serviço do portal. Aí quando você vai para o SAD, hoje acho que até, é porque eu já tinha o cadastro antes, mas eu acho que até você já consegue linkar, acho que eles já até fizeram isso. Mas
há pouco tempo atrás, você precisava fazer um novo cadastro do SAD. Você não podia aproveitar o seu cadastro do Gov. Então, e quando é empresa, você vai ter que fazer um registro novo. O SEI é a mesma coisa. O SEI é uma plataforma onde tramitam os processos administrativos. O SEI Ancine é onde tramita todo e qualquer processo administrativo que corre dentro do Ancine. Vamos ter a noção que a Ancine é uma repartição pública e todo e qualquer assunto que é tratado, ele acaba sendo registrado, até para ser público, através de um processo administrativo. Então, ele ganha um número de registro daquele processo, é uma pastinha, né? Imagina que a gente ia lá na repartição pública, você, eu quero o processo tal, vinha aquela pastinha com toda a documentação que correu dentro daquele processo, é a mesma coisa aqui. O SEI não é de acesso, é de acesso interno dos servidores da Ancine, tanto que ele tem ali uma função que é para os próprios servidores abrirem seus próprios processos internos ali, de questão de gestão interna mesmo, assim, por exemplo, questões de RH, de recursos humanos, eles solicitarem licença, eles têm dentro do SEI que eles fazem, tanto é que para você acessar o SEI, que nada mais é você poder acessar e ter vistas de um processo administrativo que está correndo, você tem que se cadastrar como usuário externo, você tem que ter autorização para como usuário externo, porque não é nato. Quem é servidor acessa o SEI nativamente. Para a gente que é produtora, advogado, ou distribuidora, exibidora, precisa pedir acesso ao SEI, e na hora que você vai pedir acesso ao SEI, você quer ter vistas de um processo administrativo, por exemplo, um projeto de captação do FSA, pronto. Vai ter um projeto de utilização de recurso público, naturalmente vai ter um processo administrativo sobre esse projeto de captação dentro da Ancine. Aconteceram algumas coisas, remanejamento de verbas, de orçamento. Você vai fazer uma solicitação, você quer ver o acompanhamento daquilo dentro do processo administrativo, quer ter vistas do processo, ao invés de você bater lá na Ancine no Rio de Janeiro e pedir, olha, eu quero a minha pastinha aqui do processo para tirar cópia, você vai pedir autorização para a coordenadoria responsável, que está com o processo em mãos, e vai pedir vistas. E aí eles te dão ali até 30 dias, você pode prorrogar, mas você fica com 30 dias. A gente vai ver isso. Depois eu entro no SEI e mostro um caso aqui que eu fiz rapidinho pelo meu CPF e dá para mostrar para vocês, tá? Então, basicamente, esses são os sistemas de comunicação da Ancine e, obviamente, que eles se integram, né? Não é da maneira como eu falei, assim, acho que a grande crítica que eu faço é que podia ser tudo mais fácil, tudo mais unificado, tudo, enfim, parece que a gente foi criando uns puxadinhos aqui, uns puxadinhos ali, e fica essa coisa meio sem pé nem cabeça, mas funciona, assim, na hora que você entende essa integração e essa interlocução entre os sistemas e sabe navegar nesses sistemas, meio que acaba funcionando, e é um pouquinho do que eu quero mostrar como é que eu faço, né? Então você tem essa integração entre o portal, o site, a SEI, as INs, e aqui eu trago também um novo elemento, que é também mais um sistema de comunicação que a Ancine tem, que são as resoluções de deliberações da diretoria colegiada. Então, só para entender um pouquinho como é que é a estrutura da Ancine, a Ancine é resumida nesse organograma, e a gente tem na cabeça, no topo ali, a diretoria colegiada, que é formada ali pelos seus 4 diretores, sendo um deles o diretor-presidente. Hoje a gente tem de composição o Alex Braga como diretor-presidente, e diretores a gente tem o Vinícius Clay, o Paulo Coforado e o Thiago Mafra. É o órgão máximo da Ancine, a diretoria colegiada. Então, todo processo administrativo, que você tem alguma decisão, algum despacho, ele começa aqui nas coordenadorias, né? Então são esses vários Czinhos aqui que a gente tem aqui na parte na parte da base aqui. Essas coordenadorias, elas são ligadas a uma gerência, né? Então são os Gzinhos aqui, ou a uma superintendência, que são esses Fs aqui. As gerências e as superintendências, elas são ligadas às secretarias. Então, aqui é a Secretaria de Gestão Interna, aqui é a Secretaria de Financiamento, aqui é a Secretaria de Regulação, aqui é a Superintendência de Fomento, aqui é a Superintendência de Prestação de Contas, eu acho, aqui a FI, deixa eu ver, a Superintendência de Fiscalização, que aí tem a Coordenação de Fiscalização Tributária,
Aqui é a superintendência de registro. Então, a superintendência de registro, que está vinculada à Secretaria de Regulação, ela tem no seu bracinho aqui para baixo a coordenadoria, ou a coordenação de registro de obras audiovisuais e a coordenadoria, desculpa, aqui é coordenadoria de registro de agentes econômicos e a CRO, que é a coordenadoria de registro de obras audiovisuais. Então, quando você for fazer, por exemplo, um registro de obras, o teu processozinho administrativo, ele vai começar aqui, na CRO. Aí você teve alguma decisão lá, sei lá, por exemplo, você estava tentando cadastrar um CPB com, com um contrato, apresentando lá e tentando classificar lá a sua obra como obra audiovisual independente, constituinte de espaço qualificado, né? Então, você queria ter essa classificação e que isso constasse no seu, ficasse atestado no seu CPB. Não foi, por alguma questão. É a CRO que vai mandar o primeiro ofício, o primeiro despacho, dizendo que não foi, o CPB não contemplou essa classificação. Aí você pode apresentar um recurso. Você apresenta um recurso, quem vai decidir sobre esse recurso é a superintendência de registro. De novo, foi mantida a decisão da CRO, você quer recorrer de novo, você vai recorrer, isso vai passar pela secretaria, que vai endereçar a diretoria colegiada. Então, aqui é a segunda instância, e a diretoria colegiada seria a terceira e última instância dentro daquele processo administrativo para resolver qualquer conflito que tenha havido. Então, é a diretoria colegiada que vai soltar as deliberações sobre os casos concretos que são levados para ela, e também vai soltar algumas resoluções. A deliberação é uma decisão da diretoria colegiada, a de referendo, que olha um caso concreto. Então, um problema, ou é mesmo uma autorização à captação, todo projeto de captação pela FSA passa pela diretoria colegiada. Já passou pelas instâncias aqui inferiores, foi tudo aprovado e a ratificação daquela decisão pela autorização da captação vai ser dada em última palavra pela diretoria colegiada. Né? Então, são formas de deliberação. Por isso que eu elenco aqui também esse outro sistema de comunicação para a gente estar atento. As deliberações, elas têm efeitos interpartes, ou seja, só diz respeito àquelas partes que estão elencadas ali. Mas pode ser que um tema tenha tamanha repercussão geral dentro do universo do mercado audiovisual, que por mais que não seja objeto de uma IN, ou que toda IN hoje, para ser publicada, ela exige, o rito interno exige que haja uma análise de impacto regulatório. Então, toda alteração de uma IN ou a construção de uma nova IN, a não ser aquelas muito pontuais, mas é só para revogar uma ou outra questão, ou de correção, né, para coesão do sistema normativo, mas a publicação de novas regras, basicamente, ela exige hoje um rito que passa por uma construção de uma análise de impacto regulatório, que pode durar muito tempo. É feito pelas coordenadorias, esse estudo, é um estudo sobre o impacto que eventual regulação possa ter no mercado, seja para ter resultado positivo, seja para demonstrar que vai ter um resultado negativo, para subsidiar a publicação de uma IN ou não, só que demora tempo. Então, pode ser que alguns casos menos complexos e mais corriqueiros, a diretoria colegiada possa soltar uma resolução que dê um entendimento que aí sim vai ser observado por todo o mercado, e não só para o mercado, as resoluções, geralmente, na verdade, a diretoria colegiada usa como comunicação para suas secretarias e superintendências. Então, algum tema que enfim, está travando lá alguma questão, tem uma antinomia dentro da própria estrutura organizacional da Ancine, a diretoria colegiada pode direcionar uma resolução fazendo uma recomendação para adotar tal tipo de conduta, tal tipo de entendimento. Então, também é um sistema de comunicação que, assim, é menos raro, eu acho que a gente não precisa se preocupar tanto, desculpa, é menos raro, assim, mas tem algumas resoluções que são importantes. Por exemplo, resolução para você solicitar uma audiência com alguma coordenadoria, né? Então, era uma questão assim, você queria fazer uma reunião com o pessoal da Ancine. Então, antes lá você protocolava um pedido, um requerimento, aí você passou pelo momento por e-mail mesmo. Hoje não, hoje você tem uma resolução, que é a resolução 134 de 2019, não sei agora exatamente, mas tem uma resolução da diretoria colegiada que disciplina como é que um agente econômico, uma produtora, uma pessoa física, uma distribuidora pode requerer a audiência
com um coordenador responsável por uma determinada área, com um superintendente. Então, você tem que apresentar um requerimento, fundamento, tem lá, tem um artigozinho, no artigo 4º dessa resolução, tem o que você precisa fazer, como fazer e para quem apresentar. Então, tem algumas resoluções assim que a gente precisa estar atento e ter conhecimento para a gente poder interagir com o Ancine da melhor maneira possível. O sistema hierárquico aqui eu já expliquei para vocês. Aqui é um monte de sopa de letrinha, mas só para explicar, aqui é a Procuradoria Federal, que é basicamente os advogados da Ancine. Então, quando a Ancine precisa de um advogado, é a Procuradoria que vai atuar. Aqui é a parte de auditoria, que faz, enfim, toda a questão de compliance da Ancine, ouvidoria, a Secretaria da Diretoria Colegiada, que é a Secretaria Executiva desse pessoal aqui, e a Corregedoria, que vai tratar as questões internas aqui. Enfim, pessoal, tudo isso aqui está no site, está aqui embaixo para vocês, é só clicar e vai ter esse organograma e vai ter a explicação do que é essa sopa de letrinhas aqui. Registro de obras. Então, vamos lá, vamos começar aqui a parte mais prática. Basicamente, a importância, aqui a gente elencou 6 grandes motivos, mas na verdade tem muito mais, a gente poderia botar aqui 10, 15. Eu acho que, no final de tudo, o grande motivo para o registro de obras é realmente a questão do cumprimento legal e de você conseguir dar à Ancine materiais para que ela, de fato, não só faça uma regulação e a fiscalização daquele setor, mas, sobretudo, o monitoramento. Eu acho que esse é o grande, grande, grande porquê a gente tem o registro de obras. Eu acho que é fundamental. As informações que a gente presta nesse momento de registro de obras é fundamental para a gente traçar políticas públicas para o audiovisual brasileiro. Ali são grandes informações, desde valores que essas obras de contrato de produção, como que as produtoras se relacionaram com o mercado, então como que ela se relacionou com os seus agentes para comercialização e exploração comercial dessa obra, como que ficou a divisão das cotas patrimoniais dessas obras, quem é o diretor, se tem diretor que está representando classes de gênero ou classes de grupos sociais minorizados, quem é a produtora, se essa produtora se relacionou com outras produtoras, se é um rito de coprodução, se houve dentro dessa produção e coprodução a utilização de acordos bilaterais entre o governo brasileiro e outros governos. Então, todas essas informações que a gente presta no requerimento do CPB são essenciais para a gente fazer uma grande fotografia do audiovisual brasileiro. Então, por isso que eu acho que ele não é só uma questão de cumprimento legal, porque é obrigatório, mas é porque a gente está fornecendo dados super importantes para que a gente realmente possa fomentar a política pública do audiovisual brasileiro. Óbvio que, atrelado a tudo isso, você tem essas questões, por exemplo, é só a partir de um CPB que você vai, inclusive, até uma questão, um dos resultados que você tem que apresentar, né, a emissão do CPB, quando você acessa mecanismos de incentivo à sua produção, seja via edital, seja fomento direto ou indireto. Geralmente você vai ter essa contrapartida, né? A emissão do CPB, inclusive, não só é uma contrapartida para o cumprimento das obrigações que o proponente assume, mas ele também vai, como a gente coloca aqui, vai marcar alguns prazos importantes, né? Então, é a partir do CPB que você vai ter o início, por exemplo, do período da janela de comercialização daquela obra, né? Porque é a partir do CPB que você vai estar apto a emitir o CRT, e aí, a partir dali, é a partir que você pode fazer a veiculação e a exibição daquela obra. Então, a participação em editais e festivais, né? Que acho que é trazendo um pouquinho do nosso cenário atual aqui com o Cine Brasília, que vai ter um momento desse que vocês vão precisar apresentar o CPB para que o filme de vocês, a obra de vocês, possa ser exibida dentro do festival. Acesso à rede de distribuição, né? Você não emite um CRT se você não tem um CPB, isso para obra não publicitária. Para obra publicitária, você já consegue emitir o CRT direto, sem passar por emissão de um CPB. A gente vai ver isso, tá? Mas para uma obra não publicitária, você necessariamente, na hora que você vai colocar lá, quer emitir o CRT, quando você colocar obra brasileira, o próximo item que vai lá indique o CPB. Então, é uma questão que, assim, você acessar
a rede de distribuição e de exibição, sobretudo, que vai necessitar do CRT para fazer aquela comunicação ao público, você vai precisar ter um CPB. Monitoramento aqui, enfim, e também base para coproduções internacionais, né? O CPB, ele atesta que aquela é uma obra brasileira de espaço, constituída de espaço qualificado, para que seja veiculado dentro daquelas programadoras específicas, dentro para o cumprimento de cota de tela de programação. É também ali atestado que aquela produção ela se dá em regime de coprodução com tal produtora, que obedeceu os parâmetros diretrizes de tal acordo bilateral entre os dois países. Isso tudo fica registrado no CPB, né? Então é de extrema importância aqui a gente entender. Bom, CPB e CRT são os dois instrumentos, são os dois certificados que a gente precisa ter para a veiculação de uma obra audiovisual não publicitária, tá? A publicitária, você já vai direto para o CRT, você não tem a necessidade de emissão de um CPB antes. A obra não publicitária, você vai precisar ter um CPB, e aí sim você vai emitir o CRT. O CRT, ele é necessário para qualquer comunicação ao público. Então, vai veicular, vai exibir aquela obra audiovisual, você precisa apresentar ao seu exibidor o CRT respectivo. E o CRT, ele respeita também a questão dos mercados, né? Então, você emite um CRT, por exemplo, específico para sala de cinema, para sala de exibição, ou específico para TV aberta, ou específico para TV fechada, ou específico para circuito restrito, ou para todas as mídias, para todas as janelas. Você pode ter aqui um CRT global. Isso vai variar o preço. O CRT, quando você emite, é um númerozinho, tal qual é um CPB também, só que no final, quando você emite um CRT, você gera uma guia de recolhimento da União, uma GRU, para você fazer o pagamento da Condecine respectiva àquele CRT. Né? Então, dependendo das mídias e da natureza da sua obra, se ela é uma obra brasileira, se ela é uma obra estrangeira, se ela é uma obra seriada, se ela é uma obra não seriada, enfim, a depender da natureza, do formato da sua obra, você vai ter uma variação ali dos valores de Condecine que vão, sobretudo, a partir aqui do CRT que você vai indicar. No CPB, é um certificado de produto brasileiro, ponto. É um certificado que vai atestar não só que aquele produto é ou não brasileiro, mas vai atestar várias características daquele produto, né, daquela obra audiovisual. Então, aqui é onde vai estar, se ela é seriada, se ela não é seriada, se ela é de reality show, se ela é de variedade, se ela é ficção, se ela é um documentário, se ela é animação, se ela é jornalística, se ela não é jornalística. É aqui, na hora que a gente for registrar fazer a emissão do CPB, a gente vai entender tudo isso. Diferenças, né, entre CPB e CRT. O CPB está regido pela IN 104, o CRT pela IN 105, um casado com o outro. Os propósitos aqui, enfim, estão aqui. Os requisitos, a única diferença que eu acho que é importante a gente dar é que o CPB, necessariamente, quem é responsável pela solicitação de emissão do CPB é sempre a produtora ou a coprodutora de uma produção audiovisual, tá? Até um terceiro pode fazer a emissão, só que ele precisa estar autorizado e outorgado pela produtora responsável pela produção. Diferentemente do CRT, que na obra não publicitária vai emitir o CRT não a produtora. Pode ser a produtora, mas, na verdade, é responsável quem detém os direitos de comercialização da obra. Então, pode ser que uma distribuidora, se você já tem um contrato de comercialização de uma obra estabelecido com uma distribuidora, por exemplo, quem vai emitir o CRT não será a produtora, será a distribuidora. Vai precisar apresentar o CPB e a distribuidora vai lá no SAD da Ancine e vai fazer a solicitação de emissão do CRT. Tem um asterisco aqui, porque o asterisco aqui é para obra publicitária. Obra publicitária, quando for obra brasileira publicitária, seja filmada no Brasil ou filmada no exterior, só a produtora pode solicitar a emissão do CRT. Só a produtora. Nenhuma outra pessoa, mesmo autorizada, não pode. Isso não está previsto na IN 95. A obra estrangeira, a obra que é produzida fora ou que, por alguma maneira,
seja classificada como estrangeira pela Ancine. Esta sim é quem detém os direitos de comercialização, só da obra estrangeira, tá? Então essa é a diferença entre obra publicitária e a obra não publicitária para emissão do CRT. Então, vamos lá para o exercício. A gente tem aqui, bom, ficamos muito em cima, né? Ficamos muito em cima, são 10h29, não sei. Danilo, a gente avança alguns minutinhos para recuperar os 10 minutos que a gente perdeu no começo, ou a gente deixa para a próxima aula? Não, vamos avançar uns 10 minutinhos, acho que Vamos conta. avançar uns 10 minutinhos? Sim. Boa, que aí eu consigo apresentar, pelo menos aqui, a estrutura do site. Bom, o exercício a gente começa pelo site, gente. O site da Ancine é esse, ancine.gov.br, sem segredo. Aqui nele é um portal, né? Enfim, onde você vai acessar algumas coisas. É super simples. Hoje eu acho que até o visual eu já até gosto mais um pouquinho. Tem essa carinha do portal Gov, o que é bom e importante, porque ficou tudo padronizado. Mas onde que eu acesso, né? Então, você pode começar por aqui, serviços recomendados. Nem sempre vai aparecer uma lista, sei lá, acho que o algoritmo não entende muito bem. Serviços mais acessados do Gov, aqui, geralmente, você vai ter coisas nada a ver, né? Consultar CNPJ, por quê? Porque é da toda a plataforma, e serviços em destaques. Também, eu não uso essa letra aqui. Onde que eu uso para acessar os serviços? Eu venho aqui, acesso assuntos, outros sistemas. Aqui a gente acessa SAD, que é o que eu falei, o SEI, a gente vai, no próximo encontro a gente vai focar nesses dois aqui. Consulta processual, que é para saber como usuário externo, sem pedir autorização para você ingressar no SEI, você tendo o número do seu processo administrativo, você pode ir lá e consultar, vai aparecer um extratozinho bem simplesinho, mas aqui você pode saber alguma questão. E aqui o protocolo digital, que é onde a gente vai fazer toda a interação, quando a gente precisa contra-oficiar, contra-notificar, apresentar algum documento, enfim, toda a comunicação que a gente precisa apresentar um documento formal, Ancine, vai ser a partir do protocolo digital. Então, assuntos, outros sistemas, e aqui a gente acessa todos os sistemas, né? O SAD, o SEI, o consulta processual e o protocolo digital. Aqui é a diretoria colegiada, aqui são as reuniões deliberativas. Então, é aqui que a gente vai acessar o conteúdo vamos clicar aqui para vocês entenderem. Então, aqui a gente tem está carregando. Então, aqui a gente tem a próxima reunião que vai acontecer da diretoria colegiada. Você tem a pauta aqui do que eles vão decidir e você pode assistir aqui pelo YouTube. Geralmente começa 2 horas, é rapidinho. Eles fazem muita deliberação também antes, né? Durante a semana. A reunião é só uma data em que eles fazem a publicação, né? A ata. Por exemplo, aqui é de uma reunião que já aconteceu, você tem a ata e as deliberações. Então, a ata, você clica aqui, todos os processos que tiveram decisões dentro daquela sessão de reunião deliberativa estão aqui. Então, aqui você encontra, por exemplo, a ratificação da deliberação ad referendo, número X, 24, que aprova a captação por lei de incentivo do projeto Aviso, que é da Vie Filmes, que foi pela área responsável, a análise foi da Superintendência de Fomento, tem aqui o número do processo SEI, o número unificado, o outro número de processo SEI que deve estar correndo em paralelo, enfim, você encontra todos esses dados e você tem, aqui são decisões da sessão administrativa, que geralmente toca sobre, desculpa, a sessão pública, que geralmente toca em questões de projetos incentivados. Aliás, quase todas as decisões são sobre aprovação ou não aprovação de questões dentro de processos administrativos que tocam projetos incentivados, mas você tem aqui, dentro da sessão administrativa, alguns temas fora desse universo, né, que eventualmente podem indicar alguma conduta que vai ser observada pela administração interna, pela gestão interna da Ancine. Então, como que a superintendência vai regular uma certa maneira, uma indicação da diretoria colegiada
para um certo tipo de entendimento para ser observado dentro das superintendências, secretarias e coordenadorias. Tá? Então, geralmente, é aqui que você encontra. É um trabalho hércules, né? Porque você tem, sei lá, 916 atas dessas, imagina recorrer a todas essas. Mas nem sempre a gente precisa. Vamos ver as deliberações aqui. Então, aqui a gente tem os processos, dentro do processo C, provavelmente, aqui você só vai encontrar a decisão pública mesmo, mas você não vai ter acesso ao processo, né, porque precisaria pedir autorização, mas aqui você encontra o textozinho, né, se você precisar eventualmente para imprimir, enfim, preciso da minha deliberação que aprovou a execução da primeira liberação de recursos do meu projeto. Você vem, imprime, vai lá atrás, procura aqui o nome da sua empresa e tal, vai lá atrás do número da sua deliberação e pega aqui ela completa, caso você não receba ela, né? Para você, enfim, usar de alguma maneira. Então, esse é um outro mecanismo. A gente voltando aqui para o assuntos, além dos outros sistemas, bom, aqui eu realmente não uso, eu uso bastante isso daqui, ó, composição, quem é quem. É aqui que eu uso bastante, gente. Aqui você vem, diretoria colegiada, tá aqui o e-mail, o número de telefone eu confesso que assim, até pode tentar ligar, mas se alguém atender vai ser surpresa, assim, realmente o número de telefone é um contato que não funciona, pelo menos na minha experiência não funciona muito, mas os e-mails, e aqui óbvio, aqui são e-mails institucionais, né, mas quando você parte para as coordenadorias, sei lá, coordenadoria de fiscalização tributária, que eu tive bastante interlocução, então você vai falar com o Bruno. Aqui é o e-mail pessoal, profissional, mas pessoal do Bruno, que é o coordenador de fiscalização tributária. Então, você tem aqui o contato dessa pessoa, você tem a agenda, de repente ele está numa agenda dentro da sua cidade, você pode tentar encontrá-lo, e isso acontece com todas as coordenadorias, tá? Sempre. Então, deu um problema na coordenadoria, no registro do meu CPB. Você vem aqui na coordenação de registro e classificação de obra audiovisual e manda um e-mail para a Viveca. Ó. Tá aqui, Viveca Farias. Geralmente, gente, assim, deixa eu fazer uma ressalva aqui. Obviamente que esse aqui é o e-mail pessoal lá dos coordenadores. Obviamente que eles fazem um filtro sobre tudo que chega neles, né? Tá público, imagina que eles devam receber uma série de e-mails e, obviamente, que eles fazem um filtro. Então, assim, dúvidas menores, mais cotidianas, talvez você tenha uma demora ou até mesmo uma ausência de resposta. Isso acontece, e é natural que aconteça. A gente tem que entender que do lado de lá também são seres humanos, estão trabalhando, são super ocupados e que talvez não dê para atender todo mundo com uma certa agilidade ou diligência. Mas, na minha experiência, quando a gente leva questões mais complexas, questões realmente que demandam uma atenção maior e uma ajuda maior do pessoal responsável, do coordenador responsável, ou mesmo também aqui da superintendência, tá? Superintendência de registro aqui, que é a Fernanda, também está aqui o e-mail dela. Geralmente, quando é um tema mais complexo e de difícil trato, que precise realmente de uma atenção, eu nunca deixei de obter uma resposta. Pode demorar um tempinho? Pode. O prazo que eles estimam é até de 5 dias úteis, né? Então pode demorar até uma semana. Demorou um pouquinho, passou esse prazo. O que eu faço? Educadamente, reitero a minha mensagem anterior, reforço, sou meio chato, sou meio insistente. E isso sempre me trouxe resultados, assim. Talvez não é no tempo, na agilidade que a gente precise, talvez não, mas funciona. Para mim tem funcionado. Sempre com educação, sempre tratando o pessoal super bem, entendendo que do lado de lá eles têm muita demanda. Imagina, é todo o universo audiovisual que transita em torno dessas pessoas. São poucos servidores para tomar conta de tudo, então a gente precisaria ter um crescimento dos recursos humanos da Ancine, fatalmente, isso é uma necessidade. Então, assim, o que eu tenho para mim é essa. Quando é assunto muito besta, muito simples, talvez a gente não tenha uma resposta, mas quando é alguma questão mais séria, e principalmente sabendo se comunicar, e o que é saber se comunicar? Não só com educação, mas indicando se você tem o número do processo administrativo, se você tem a referência
ao projeto Salic, expondo com clareza exatamente qual é o seu problema ou o que você está solicitando, geralmente a gente tem uma resposta bem positiva, bem efetiva do pessoal aqui. E isso está no quem é quem, no composição que a gente acha, composição quem é quem. Aqui você pode, enfim, você pode também entrar por aqui, mas eu acho mais fácil no quem é quem, porque você já tem o contato direto, tá? Das pessoas. Os canais de atendimento, você vai encontrar o protocolo digital de novo, que está dentro do assuntos e outros sistemas, então você encontra de novo o protocolo digital. Fundo setorial, aqui, enfim, aí já parte para um outro universo, né? Mas é aqui onde você vai encontrar, por exemplo, as chamadas públicas, editais abertos, as linhas de crédito que estão abertas, institucional, regulamento, linhas de crédito, e o OCA, que é onde você vai encontrar os relatórios, as pesquisas, os dados, os infográficos que o OCA produz, tá? O que eu gosto... tem por aqui também infográficos, mas aí não são relacionados ao mercado, são outras construções, e as publicações da Ancine. Então, você tem... Opa! As publicações, você tem alguns livros, você tem manuais. Aqui você encontra bastante material para você utilizar na sua vivência, na sua interação com a Ancine, né? Sobretudo o manual de prestação de contas, que acabou de ser atualizado, esse é importante saber, o manual de aplicação de logomarca, né? Principalmente quando a gente tem um projeto incentivado, que é uma das contrapartidas assumidas pelo proponente, coproduções internacionais, então relações com as produtoras, como é que você consegue fazer a classificação da sua obra brasileira mesmo no regime de coprodução internacional, o que tem que ser observado. Enfim, você tem algum passo a passo para sistemas, né, que é super importante, manual dos mecanismos de incentivo fiscal, artigo 3º A e 39. Então você tem alguns materiais, são bons? Acho que são bons, assim, para dar um ponto de partida é bom, tirar uma dúvida eventual é bom também. Eu estou tentando localizar aqui a legislação, aqui. Legislação é onde você vai encontrar todo o campo normativo que rege o audiovisual, não só o Ancine, mas o audiovisual. Mas o que eu quero mais chamar são as instruções normativas e as resoluções de diretoria colegiada, que a gente tocou lá na apresentação, né? Então, instruções normativas, aqui você vai ter todas as instruções normativas desde 2001 até os dias atuais. Então, a gente tem 170 aqui. As que importam para a gente, neste caso, é a 104. Mas como é que eu pesquiso dentro de 170? Gente, sei lá, eu uso o Ctrl F aqui, que você faz o Ctrl F, abre a barrinha do seu browser para você pesquisar um tema, e você vem, sei lá, certificado de produto. Aí você vai seguindo aqui, você chega, ó, na 104. Né? Então, eu quero de publicidade. Escreve publicidade, provavelmente ele vai te jogar para 95. Quero de certificado de registro de título, vai te jogar aqui na 105. O que importa para a gente é esse 104. Só fazer uma descrição aqui de como mais ou menos a gente tem que observar a instrução normativa número 104 é... deixa eu pegar uma aqui que está rachurada, depois a gente volta para essa. Não, vamos aqui. Então, a gente tem a 104. Isso aqui é basicamente uma lei. Geralmente, as instruções normativas vão aqui estabelecer quais são os conceitos que ela utiliza. Então, o que ela entende por coprodução internacional? É uma modalidade de produção, parará, parará. O que ela entende por direito de exploração comercial? Direito patrimonial. Então, ela faz essas definições, que é para você ter, tal conceito que foi empregado na norma, o que a Ancine entende por ela. Isso aqui é replicado em quase todas as INs, dependendo do conteúdo, e eles tomam cuidado para, em outra IN que ele precisar definir conteúdo audiovisual, usar a mesma conceituação, né, para você ter uma coerência sistêmica, senão fica uma coisa meio sem pé nem cabeça. Outra questão, as instruções normativas, elas podem ser constantemente atualizadas, como a gente conversou. Essas são as INs que atualizaram a IN 104. Então, essas INs aqui, por exemplo, se a gente for na IN 169, deixa eu abrir aqui paralelamente, a gente vai ver que, ó, uma das alterações que ela faz é o artigo 2º da IN 169 diz: a instrução normativa 104, de 10 de julho de 2012, passa a vigorar tais alterações. Aí vem aqui com as alterações que vão ser integradas já direto nesse corpo que a gente está vendo aqui. Então, o artigo 19, por exemplo,
Ó, aqui, redação dada pela Instrução Normativa número 169. Então, isso aqui é importante para a gente se situar no tempo, porque de repente a gente fala assim, pô, o artigo 19 da 104 era desse jeito, não é mais. Ele foi alterado em 2023, em 28 de setembro de 2023, pela IN 169. Então, para a gente entender e rastrear essas alterações, são todas que estão aqui, ó. Elas aparecem todas as INs que alteraram, modificaram ou atualizaram o texto da IN 104, estão aqui. Você vai ver que tem alguns textos que foram tão rachurados. Que é por quê? Porque a IN 121, por exemplo, deu uma nova descrição para esse conteúdo aqui. Então, rachura o anterior para você ter o rastreamento e você acompanha aqui a nova decisão. Deixa eu só pegar mais uma IN aqui que eu sei, tenho certeza, sei lá, acho que é 51. Já foi? Pronto. Aqui é uma iene que foi totalmente revogada. E ela foi revogada porque a gente sabe que ela está rachurada, ou seja, quer dizer isso, essa iene não vale mais. Está aqui só para registro histórico. Um dia ela já vigeu, hoje ela não vige mais. Por quê? Porque ela foi substituída pela iene 123. Ah, mas quem que é a iene 123? Só clicar aqui. Então a IN 123 substituiu a 51 e ela está vigente, ó. E já teve duas atualizações pela IN 157 e 127. Então esse é um sistema de instrução normativa que parece meio básico, né? Parece, nossa, mas que coisa básica. E é básico mesmo, só que é importante para caramba a gente entender como é que funciona. E isso ficou muito melhor com essa atualização do portal. Antigamente não era assim. Uma das questões positivas aqui que eu acho que a gente vai utilizar. Então, você saber navegar neste sistema de comunicação de instrução normativa é importante para você ter mais agilidade, mais eficiência, né? Para você não precisar recorrer a 170. Bom, gente, eu vou parar o nosso encontro aqui hoje. A gente fica com o compromisso de, no próximo encontro, começar a partir do sistema Ancine Digital, entender como é que a gente faz o tutorial passo a passo para fazer o requerimento do CPB. Também vamos entender um pouquinho como que a gente faz. Eu vou tentar passar muito rapidamente para não tomar muito tempo. A gente vai focar no obra não publicitária, porque ele é um pouquinho diferente, mas eu também gostaria de passar sobre rapidamente com vocês sobre as diferenças com a obra publicitária também. Eventualmente isso possa ser uma dúvida de vocês, e tem algumas diferençazinhas. Então, a gente começa pelo sistema Ancine Digital no próximo encontro, na quarta-feira, e aí, quando a gente acabar essa exposição do tutorial, a gente segue para a oficina 2, que são de contratos audiovisuais. A gente vai tratar sobre 4 contratos, vamos tentar esmiuçar na prática as cláusulas, e o nosso exercício prático para a oficina 2, que talvez a gente faça na sexta-feira, no encontro de sexta-feira, é a edição de uma cláusula de transferência de direitos autorais. Então, a gente parte de um texto base, só para a gente entender quais são os principais elementos de uma cláusula de transferência de direitos autorais para o audiovisual e os pontos de atenção que a gente tem que ter na edição dessas cláusulas, para que vocês possam tocar qualquer tipo de cláusula, seja de concessão limitada, seja de cessão total definitiva, irrevogável, retratável, enfim, o que for de necessidade de cada projeto de vocês. Combinado? Muito obrigado pela atenção de vocês, pessoal, e a gente se vê na quarta-feira. Matheus, só queria mesmo agradecer, excelente aula e toda a orientação extremamente valiosa. Obrigado mesmo por hoje, gente. Muito obrigado pela presença de todas e todos. Só para lembrar que essa formativa é uma iniciativa da Box Cultural, Cine Brasília, com apoio da APRA, Associação Brasileira de Obras Audiovisuais, e o Instituto Objetivo Empreendedorismo. E aqui eu finalizo essa primeira aula. Até a próxima. Tchau, tchau.